E a Câmara Brasileira da Indústria da Construção vê risco de impactos econômicos com o fim da escala 6 por 1. E para a gente mapear esses possíveis efeitos da proposta no setor, a gente conversa agora com o presidente da Confederação, Renato Correia. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor, estar com vocês e com a sua audiência. Renato, queria começar perguntando para você exatamente que impactos seriam esses, né? Como o setor da construção civil, num cenário que a gente já sabe, ele já é bastante complicado, principalmente por esse patamar de juro bastante elevado que a gente tem no Brasil. Eu queria entender o que essa possível implementação do fim da escala 6 por 1 representaria para o setor neste momento. Olha, Vitor, nós empregamos hoje mais de 3 milhões de pessoas. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas reduz em torno de 10%. Isso aumentaria a demanda de pessoal em torno de 288 mil pessoas. É como se abríssemos 288 mil vagas de emprego para amanhã cedo. Então, o impacto é muito grande com relação às entregas de obras que nós teremos que fazer, né? Esse é o primeiro impacto no prazo de entrega, né? Vai ser um desafio ainda maior, visto que o mercado de trabalho está bastante aquecido, há uma concorrência grande pela mão de obra, né? E o setor sofre já com o impacto da falta de mão de obra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aumento de custo, né? Se você diminui a quantidade de horas trabalhadas, mantendo os salários, obviamente você tem um aumento do custo da hora trabalhada. Esse aumento de custo de hora trabalhada, ao longo do tempo, nós poderíamos ganhar em produtividade, mas com os prazos da transição muito curtos, certamente haverá pressão de preço, né? Então, o dia depois de amanhã será de aumento, uma tendência de aumento de preço de imóvel. E quando isso ocorre sem o aumento real de renda, acaba tirando pessoas da moradia, né? Então, ou da infraestrutura, da capacidade do próprio Estado em fazer aquisição de obras de infraestrutura, obras públicas, etc. Renato, é muito curioso a gente discutir também, acho que é relevante a gente trazer essa discussão sobre os impactos indiretos, porque, evidentemente, é uma série de insumos que a indústria da construção civil também tem necessidade para engendrar o seu trabalho. Eu queria entender, as entidades calculam, segundo vocês, um índice nacional de custo da construção, INCC, acumulado de cerca de 6% nos últimos 12 meses, que pode alcançar 9% se, evidentemente, a gente tiver esses impactos em preços como de materiais, né, de matéria-prima, como cimento, concreto, argamassa. Eu queria entender exatamente quais são essas perspectivas em torno do aumento dos custos. O aumento dos custos, seja da mão de obra direta aplicada nos canteiros ou dos materiais que sofrerão na sua composição, também elevação de preço, porque eles também utilizam mão de obra, né, para serem produzidos, deve impactar em torno de 7 a 10% no preço dos imóveis. Esse é o nosso cálculo, né? Então, num primeiro momento, o empresário tenta absorver isso com margem. Não sendo possível, ele vai tentar repassar para o preço do imóvel, e este é o impacto que a gente calcula, de 7 a 10%. Renato, eu queria entender se a Câmara ela tem algum tipo de trânsito junto aos parlamentares, principalmente no Senado Federal, onde espera-se que esse texto e essa perspectiva ela seja discutida de maneira um pouquinho mais aprofundada do que foi na Câmara dos Deputados, né, que se deu de uma forma um pouco assodada, um pouco acelerada. Eu queria entender, há uma perspectiva, por exemplo, de apoio àquela PEC paralela, da PEC por hora trabalhada? Há algum tipo de trânsito e de diálogo junto aos parlamentares também para aumentar esse período de transição, caso de fato seja aprovada a PEC do fim da escala 6 por 1? Eu queria entender um pouquinho como é que está esse diálogo com os parlamentares nesse momento. Então, é importante entender que a CEBIC é uma associação de 98 sindicatos e associações com representação em todos os estados do Brasil. São os Sinduscons, as ADEMES, os Secovs, né? E essa base está conversando com os parlamentares nos seus estados, apresentando exatamente os impactos que nós aqui
apresentamos da necessidade de 288 mil vagas de emprego de um dia para o outro, ou o impacto no preço dos imóveis, dificultando o combate ao déficit habitacional, ou o impacto na infraestrutura. Então, nossa base, sim, está conversando nos estados, e nós também estamos trabalhando aqui no Congresso, com a nossa representação institucional, apresentando todos esses efeitos e defendendo coisas que, na nossa visão, são bastante pertinentes, que é, em se mantendo a PEC que veio da Câmara, nós precisamos de uma transição maior. O que a gente defende é que seja 1 hora por ano, ou seja, em 4 anos atingiríamos as 40 horas. Com isso, nós ganharíamos tempo para desenvolver a produtividade, que é um grande desafio. E aqui a gente não está falando da produtividade do trabalhador, nós estamos falando da produtividade do processo, né? Isso envolve melhorar a burocracia estatal mesmo, que dificulta os processos, melhorar a lei de licitação, melhorar a capacitação, sim, a automação, mecanização, uma série de providências que precisa de tempo e de condição para a gente melhorar. Esses são os nossos pleitos ao olhar da PEC que veio da Câmara. Quando a gente olha a PEC do senador Rogério Marinho, que é uma PEC que é uma visão mais moderna do trabalho, nós temos sim bons olhos, porque ela permitiria a flexibilização e até o ingresso de mais pessoas para o mercado de trabalho formal, que é outro problema que está se discutindo pouco, que é a informalidade no país. A informalidade é muito grande, ou seja, todo o arcabouço de proteção do trabalhador protege metade dos trabalhadores e deixa uma outra metade completamente desprotegida e alheio à proteção do Estado. Então, nós queríamos sim ter mais tempo de discutir e de transformar o mercado de trabalho do Brasil num mercado de trabalho moderno, ampliado, que contemplasse, né, todo mundo, homens, mulheres, né? Nós temos um interesse muito grande de ter as mulheres trabalhando na construção civil. Essa flexibilização do Rogério Marinho pode permitir que mais mulheres acessem esse mercado de trabalho, que é um mercado longevo aqui no país e que tem desenvolvido muito a questão salarial, por exemplo. Nós somos o maior salário de entrada de todos os setores. Então, há muito o que fazer pelo país em habitação e infraestrutura, e a gente entende que essa PEC poderia ser um bom caminho, pelo menos de discussão aprofundada. Renato, a gente sabe da importância do Fundo de Garantia do FGTS para o funding de vocês, né, para o financiamento do setor. Eu queria entender, uma das propostas em discussão visa exatamente essa redução da alíquota, né, dessa contribuição patronal para o Fundo de Garantia, para o FGTS, de 8% para 4%. Isso, teoricamente, para mitigar os impactos para o setor produtivo. Só que para o setor da construção civil especificamente, o FGTS ele seria muito importante. Eu queria entender como é que vocês veem essa proposta. Olha, tudo precisa ser discutido, a premissa e a consequência, né? Se você tem uma alíquota menor, mas você amplia a quantidade de gente com primeiro emprego, quem sabe possa ser uma boa medida. Mas nós temos realmente um zelo muito grande com a utilização do FGTS para suas funções originais, que é proteger o trabalhador do momento da perda do emprego e investir em habitação, saneamento e mobilidade, que a gente preferia não mexer nessa regra. Isso é uma questão que a gente prefere ter outros tipos de compensações ou de melhoria da própria burocracia. Hoje se demora 18 meses em média para aprovar um projeto habitacional no país. Isso poderia ser muito menor, isso compõe a produtividade, compõe o custo operacional e poderia ser uma compensação num outro setor completamente diferente, né? Então, nós entendemos que a questão do FGTS é uma questão que garante o direito constitucional da moradia no nosso país, que não tem orçamento federal para isso, né, de maneira sistêmica. Então, a gente olha com um zelo muito grande para o FGTS, a gente preferia outros tipos de compensação ou de aprimoramento da produtividade. Conversei com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Renato, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. A CEBIC é que agradece a oportunidade e a gentileza do convite. Até uma próxima.